Muito bem, voltamos à nossa sessão. Vamos agora fazer dois processos, um inclusive do período da tarde, nós vamos antecipar, porque é a mesma relatoria, o mesmo contribuinte e a mesma patrona. São os itens 67 e 93, o contribuinte é Volvo do Brasil, a relatoria da conselheira Júnia, e aí vai haver acompanhamento da doutora Camila, que eu peço ao Fabimar em Brasília que traga para a sala virtual, por favor. Júnia, a ordem já está disponibilizada. Vamos julgar primeiro o 93, porque o 67 é a multa de 50% da não homologação da compensação do processo 93. Aquele caso que a gente andou até falando ontem, né? Um caso desse. Então vamos aguardar. Então. Itens 67 e 93 no seu processo agora, só vou clicar no link no chat. Itens 67 e 93, tem por aqui a lista, o processo será julgado agora. Por favor, clicar no link enviado no chat. Patrona convocada, presidente. Obrigado. Aguardar. Só confirmando, ele está aí, gente, na pasta T? Tá. 93? Tá sim. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Vamos iniciar o julgamento de dois processos que a senhora vai fazer o acompanhamento, né? São os itens 67 e 93, a Volvo do Brasil, a relatoria da Júnia. A Júnia, por questões procedimentais de sequência do julgamento, ela vai primeiro fazer o relatoria do item 93 e nós vamos votar depois o 67. Perfeito, eu ia sugerir também isso, doutor Ciccone, muito obrigada. Então, muito obrigado. Júnia, por favor, relato e o voto. Tá. Esse processo aqui, na verdade, o relato dele é complexo, mas o que restou para ser decidido pela gente é um único item, tá? Que é pequeno. O que aconteceu? Um crédito desse perder conta, é um crédito de uma discussão judicial que ela tinha, tá? Ela venceu essa discussão com trânsito em julgado, e o valor que ela, então, ia habilitar era de 95 milhões, tá? Só que o que acontece? À época, o fiscal informou que que considerava que parte daquilo ali estava prescrito, então o que ela fez? Ela protocolou o pedido de compensação com o crédito que ele entendia que era o crédito correto e depois protocolou outro pedido de compensação em relação à parte que seria prescrita, porque ela entendia que não havia vedação, na verdade, o pedido de habilitação, não havia vedação que você protocolasse dois pedidos para o mesmo trânsito em julgado. Esperou uma discussão, teve recurso hierárquico, e depois teve a não homologação. E a não homologação foi baseada em 3 itens. Um era a questão da prescrição, o outro era a questão da Selic, no momento, né, da correção, e um terceiro, que era um saldo negativo, né, a quitação na verdade, de uma quitação de uma estimativa, tá? A decisão recorrida, então, desses 3 pontos, o ponto B, que é a questão da Selic, não teve impugnação, tá? Como bem ressaltou a decisão recorrida, e, portanto, é uma matéria que já não existe contencioso sobre ela. O ponto 1, que é da questão da prescrição, que é o valor de 15 milhões, aí a própria DRJ já reconheceu que não havia prescrição e deferiu. Então, o que restou para a gente discutir aqui é essa diferença desse valor de 223.199, que é o pagamento da estimativa de CSL de dezembro de 2008. Então, nós podemos ir para o voto. Como exposto no relatório, trata-se de perder conta parcialmente deferido pela DF Curitiba, e aí eu coloco os 3 pontos que eu coloquei, né? Dos 3 pontos mencionados, permanece em discussão apenas o item C. Isso porque o item A foi deferido pela decisão recorrida e o item B não foi objeto de impugnação por parte do contribuinte. Em seu recurso voluntário, a recorrente reitera a alegação no sentido de que
que, ao não dar a devida tramitação ao pagamento complementar e prosseguimento ao pagamento da estimativa da CSL de 2008, a administração feriu o princípio da eficiência e a capacidade contributiva. Diz que a Receita Federal cometeu equívoco ao manter o valor indisponível e agora cobrar a diferença da manifestante. Pede que, se não for este o entendimento dos julgadores, que o valor disponível para pagamento no processo de final 2017-64 seja utilizado para compensação do valor de R$ 223.199,65. A decisão recorrida negou provimento a ambos os pedidos com base na fundamentação abaixo reproduzida. Aspas. Se houve equívoco, foi do contribuinte, ao deixar de indicar na DCTF referente ao mês de dezembro o valor integral devido de estimativa mensal do CSL, tal como apurado na DIPJ pelo próprio contribuinte no valor de R$ 2.784.270,96. Ao deixar de informar o valor integral, o segundo pagamento, no valor de R$ 1.413.746,45, ficou disponível, propiciando, assim, o deferimento do pedido de restituição de R$ 223.199,64. Como dito anteriormente, a fiscalização considerou na composição do saldo negativo do CSL, apurado em 31/12, apenas R$ 1.190.546,81 do DARF recolhido no valor do principal, e de R$ 1.413.746, pois a diferença no valor de R$ 223.199 já havia sido solicitada pelo contribuinte no pedido de restituição número tal. Nesse sentido, correto o procedimento adotado pela fiscalização, pois caso considerasse também o valor de R$ 223.199,64 na composição do saldo negativo do CSL, haveria aproveitamento em duplicidade do pagamento. Note-se ainda que o pedido de restituição número X não tem nenhuma relação com a ação judicial aqui tratada, não constituindo, portanto, objeto do presente processo. Esse pedido de restituição, inclusive, já foi apreciado e foi deferida a restituição solicitada no valor de R$ 282.749,29, composto de R$ 223.199,64 a título de principal, R$ 44.639,92 a título de multa de mora e R$ 14.990,73 a título de juros. E o processo de final 2017-64 encontra-se aguardando a emissão de ordem bancária a favor do contribuinte, conforme telas dos sistemas de controle da RFB. Aí ele transcreve as telas. Conforme exposto no trecho acima transcrito, a decisão recorrida foi clara ao afirmar que, ao contrário do alegado pela recorrente, os valores não permanecem sem alocação nos sistemas da RFB. Isso porque, ao deixar de informar o valor integral, o segundo pagamento no valor de R$ 1.413.746 ficou disponível, propiciando assim o deferimento do pedido de restituição do R$ 223.199, principal, solicitado pelo contribuinte no PER número final 0418. Além disso, como bem ressalta a decisão recorrida, o referido pedido de restituição não tem qualquer relação com a ação judicial que dê ensejo à discussão promovida nesses autos. Em face do exposto, nega provimento ao recurso. Uma dúvida? Já havia recebido tudo isso aí? Já tinha sido feito o recebimento através de outro pé de conta, é isso? Foi o que eu entendi, tá? Foi o que eu entendi. E foi o que foi dito na decisão recorrida, né? Inclusive juntando as telas, se vocês entrarem na decisão da DRJ, eu não transcrevi as telas aí, mas o fiscal transcreve. Até porque também não tenho acesso, né, a esses outros processos. Alguém quer se manifestar? Então, obrigado, provimento, unânime. Seguindo agora o item 63, né? 63. 67. O 67 tem um recurso, se não me engano, tem recurso de ofício e o recurso voluntário, acho que são os dois, tá? É exatamente a multa, né, pela não homologação da compensação daquele processo que nós estávamos discutindo, tá? Aí eu coloco as alegações da recorrente,
né? Ela faz algumas alegações, obviamente, além da discussão do processo principal, sobre a questão da própria constitucionalidade do artigo 74, e algumas questões, eu acho que a gente pode ir para o voto, presidente. Recurso de ofício. Eu até estranhei, na hora que eu vi recurso de ofício, eu falei, mas compensação não tem, né, recurso. Mas aqui não é compensação, é a multa pela não homologação da compensação. Então, tem que ter recurso de ofício. Conforme exposto no relatório, tratam os autos do lançamento de multa isolada em razão da homologação parcial das compensações discutidas no processo de final 2018-44. Em face da procedência parcial da manifestação de inconformidade apresentada naquele processo, por consequência, exonerou parcialmente a referida multa nos seguintes termos. E aí, coloca aí. Correta decisão da DRJ, uma vez que a multa discutida nesses autos pressupõe a não homologação das compensações discutidas no processo de final 2018-44. Sendo assim, sendo parcialmente provida a manifestação de inconformidade quanto à não homologação da compensação, deve ser proporcionalmente reduzida a multa isolada. Em face do exposto, né, provimento ao recurso de ofício. Pode continuar ou você quer votar? Alguém quer se manifestar? Unânime, segue. Alega preliminar do necessário sobrestamento do feito até a solução definitiva do processo 2018-44. Tá? Eu aqui estou aplicando o artigo 6º e a decisão, ou seja, não sobrestando aqui, no caso, a decisão, porque, de acordo com o parágrafo 5º, seria até a decisão de mesma instância, né? E como nós acabamos de julgar o processo de final 2018-44, que foi o primeiro, 93, não haveria que se falar em sobrestamento nesse caso, ou seja, sobrestamento até a decisão definitiva, porque eu estou adotando aí o parágrafo 5º do artigo 6º. Acho que a gente, eventualmente, pode discutir essa questão do sobrestamento antes de ir para o mérito, né, presidente? Tem uma questão de ordem, doutor Ciccone. Pois não. Doutora Júnia, esse recurso voluntário do contribuinte neste processo teve pedido de desistência do recurso, porque nós levamos essa questão para o judiciário, a questão apenas, então, somente objeto do recurso voluntário. Ah, tá. Então, na verdade, tem uma concomitância. Na verdade, a gente pediu vocês chegaram a peticionar isso, porque eu realmente não vi. Peticionamos no processo pedindo a desistência do recurso voluntário. Tá, mas de qualquer maneira a gente tem que julgar o recurso de ofício, presidente. Sim. Mas o voluntário, então, eu vou registrar aqui que já teve perda de objeto por causa da ajuizamentação. Ok. Obrigada, doutora Carmen. Obrigado, doutora. Júnior? Então a sua proposta é negar provimento ao recurso de ofício. Isso, e não conhecer o recurso voluntário por compromisso. Alguma dúvida? Então, julgamento encerrado, na forma proposta. Obrigado, doutora. Muito obrigada, doutores. Bom trabalho. Tenha um bom dia. Seus também. Obrigado. Seguindo, próximo item, também é uma sustentação oral, relatoria da conselheira Júnia também, item 78, vai haver sustentação oral. Fabimar, peça a presença na sala do doutor Cássio, por favor. Sim, presidente. Item 78. Item 78 da pauta, doutor Cássio, seu processo será julgado agora, somente clicar no link enviado no chat. Item 78 da pauta, doutor Cássio, o processo será julgado agora, somente clicar no link enviado no chat. Há um pedido de vista aqui do Evandro, eu não sei se é pedido de vista... Não, foi para mim. Para você, ok. Foi para eu lembrar, tá? Okay. Patrono convocado, presidente. Muito obrigado. Vai fazer um breve relato, deixa ele fazer a sustentação. Sim.
Bom dia, doutor. Tudo bem? Bom dia, prezados conselheiros. Bom dia a todos. Nós vamos fazer o julgamento do item 78, do senhor patrono, né, do contribuinte, Perdigão, e a relatoria da conselheira Júnia. A Júnia vai fazer um breve relato, depois o senhor tem o tempo da sua sustentação. Perfeito? Ok. Presidente, eu vou ser bem breve, é um PERDECOMP, tá? Foi informado aí, ele foi parcialmente homologado na instância inferior. São várias receitas financeiras, então a gente tinha algumas situações, tem um problema, clássico problema de regime de caixa e regime de competência, né? Tem operações de swap, tem outras operações, tem algumas questões relativas à discussão judicial, tá? Então, basicamente, o que se discute aqui nesse processo, como na maioria dos processos de compensação, é comprovação. O processo foi baixado em diligência, tá? A diligência admitiu a comprovação de uma boa parcela do crédito, né? E em algumas situações pontualmente tratadas, que eu vou tratar no recurso, ela negou e foram individualmente questionadas no relatório de diligência. Foi uma a uma questionada pela contribuinte, inclusive alegando que uma parte, o relatório, inclusive, se manifesta de maneira contrária ao próprio despacho decisório. Eu acho que é basicamente isso, né, doutor? Doutor, o senhor tem a palavra, então, por 5 minutos, microfone, por favor. Bom dia, senhores conselheiros, um prazer estar aqui com vocês. O relatório foi preciso, eu só vou pedir Vênia aqui para compartilhar a tela, para mostrar a situação dessas retenções que ainda não foram aceitas no relatório de diligência e o motivo pelo qual essas retenções precisam ser aceitas. Os senhores estão visualizando a tela? Perfeitamente. Pode prosseguir, doutor. A recorrente pede Vênia aqui para mostrar uma planilha que foi anexada no memorial, que foi enviado aos senhores. E aqui a gente tem a seguinte demonstração. Eu vou focar aqui nas retenções de valor significativo, que não são muitas, as demais são de baixo valor. É só para os senhores entenderem do que a gente está falando. Essa retenção aqui, por exemplo, de 336 mil, que não foi aceita no despacho decisório, tampouco na diligência fiscal, a recorrente apresentou o informe de rendimentos de 173 mil. E a diligência não aceitou, falando o seguinte: olha, a retenção era de 336, você me mostrou o informe de 173, então eu não vou acatar. Ao invés de acatar os 173 que foi comprovado, ela não acatou nada. Então, senhores conselheiros, nesse caso, há de se acatar aquilo que foi que consta no informe de rendimentos. A questão da receita não ter sido oferecida à tributação, eu vou falar um pouquinho disso mais adiante, mas isso foi sim comprovado, o oferecimento das receitas à tributação. A gente tem também essa retenção aqui de 2.080.000. Vejam que curioso. No despacho decisório, acatou-se 611 mil e ficou faltando 1.469.000. Na diligência, ela desconsiderou que já havia sido aceito no despacho decisório. Ela, ao invés de manter em aberto 1.469.000, ela reestabeleceu tudo. De maneira não justificada. O que a recorrente trouxe para demonstrar essa retenção? Ela trouxe o informe de 529 mil, está no recurso voluntário, e também, aí tem um ponto importante, grande parte dessa retenção na fonte, ela foi quitada mediante compensação pela recorrente decorrente de ordem judicial. Essa compensação foi analisada em outro PA e foi proferida uma decisão homologando essa compensação. Então, isso tem que ser acatado aqui no nosso processo,
Inclusive, essa decisão foi apresentada nos autos do presente processo mediante petição, um pouco depois do da manifestação perante a diligência fiscal. Essa foi trazida aos autos a validação dessa compensação. Então, se a gente juntar esse 1.795.000 que foi reconhecido em outro processo com o informe de rendimento, a gente chega assim em valor suficiente para cobrir os 2.080.000. Prosseguindo aqui, a gente tem essa de 514.000, o recorrente trouxe o informe de rendimento de 341.000, a diligência não acatou por entender que esse valor não estava na DIRF da fonte pagadora. Ora, senhores conselheiros, como é sabido na legislação que consta a necessidade de... O que consta para que haja aproveitamento de IR-fonte é a apresentação do correspondente informe de rendimentos. E isso foi apresentada. Não cabe a diligência falar não está na DIRF da fonte pagadora. Basta o informe de rendimentos e a comprovação da tributação da receita, o que foi devidamente realizado. Seguindo, as outras foram em grande parte aceitas, e são valores menores. Outra aqui de valor significativo é essa aqui de 1.799.000, que a diligência fiscal confirmou 1.498.000 e ficou faltando 300.516. Esses 300.516 é a mesma situação a que eu me referi anteriormente, que foi uma compensação autorizada, a retenção foi dispensada via medida judicial, permitindo à recorrente que fizesse compensação de crédito de IPI com essa retenção na fonte. A Receita Federal proferiu decisão reconhecendo essa compensação no outro processo administrativo. Como eu falei, a recorrente trouxe nos autos a demonstração da decisão que acatou a compensação. Prosseguindo, outra retenção aqui de valor significativo são esses 115.000 que a recorrente trouxe o informe de rendimento, mas a diligência não aceitou, também com essa alegação de que a DIRF da fonte pagadora não continha esse valor. No entanto, a recorrente trouxe esse informe de rendimento, não é cabível a diligência trazer esse requisito da DIRF, que inclusive é uma inovação no despacho decisório, porque o despacho decisório não entrou nesse mérito da DIRF, das fontes pagadoras. E apenas a diligência que trouxe esse requisito, que, como já mencionado, não consta da legislação. Enfim, senhores, essas são as comprovações aqui, em geral, aqui das retenções ainda não acatadas na diligência. Colocamos aqui também, só para os senhores terem uma ideia, as fontes pagadoras que foram abrangidas pelos mandados de segurança, cujas compensações foram analisadas nesse PA aqui de final 2006-98, que aí elas completam aquelas retenções informadas, como eu fui falando, naquela planilha. Está aqui o despacho decisório, é uma cópia aqui que os senhores podem ver do despacho decisório, em que foi reconhecido o direito creditório usado nessas compensações. Da questão do oferecimento à tributação das receitas financeiras, esse é um ponto importante. A gente trouxe no processo, a recorrente trouxe no processo diversas comprovações com relação à tributação das receitas. Como a doutora Júnia bem colocou, a maioria dos casos era diferença de caixa e competência, isso foi demonstrado. Então, foram trazidos aí razão analítico, memória de cálculo, fechamentos contábeis, toda a demonstração atinente a que essas receitas foram, sim, reconhecidas no resultado da contribuinte, da BRF. Indo aqui já para finalizar, o que importa é o seguinte: essas retenções
o montante de receitas relativas a ela era de 75.992.920. Isso a recorrente mostrou no seu recurso voluntário, foi comparando uma retenção por retenção, demonstrando a tributação. A autoridade fiscal, a autoridade da diligência, ela concordou com a recorrente e falou: realmente, recorrente, você demonstrou os 75.992, estão devidamente demonstrados. No entanto, na sua DIPJ tem 79.265. Ora, senhores conselheiros, esses 79 milhões é o total de receitas financeiras na DIPJ, mas muitas dessas receitas, essa diferença de 4 milhões, não são relativas às receitas financeiras que compuseram o saldo negativo e que foram questionadas pela fiscalização. Das retenções questionadas pela fiscalização, a recorrente demonstrou sim os 75.992 e no recurso voluntário foi demonstrado de maneira analítica o vínculo entre cada retenção e a respectiva receita para compor os 75 milhões. Então, não prospera a alegação genérica da diligência fiscal de que, olha, você tinha 79 milhões na DIPJ, então você não demonstrou a tributação das receitas. E daí, por essa razão, manter a alegação do despacho decisório para algumas das retenções de que não foi demonstrada a tributação das receitas. Então, senhores, com relação às retenções na fonte, é isso que se tem aqui no presente caso, elas devem ser acatadas, e também existem estimativas mensais que não foram, cujo ingresso no saldo negativo não foi aceito em função de não homologação de compensações. Como os senhores já conhecem bem, é jurisprudência do CARF, tem parecer normativo da Receita, eventuais estimativas mensais cuja compensação não foi homologada devem ser discutidas nos processos próprios, e o saldo negativo deve ser aceito, deve ser considerado como rígido. Então, por esses motivos, a recorrente pede o total provimento do recurso com o reconhecimento das retenções e das compensações das estimativas. Eu fico à disposição para quaisquer esclarecimentos. Eu vou parar aqui o compartilhamento da tela. Está sem som, presidente. De fato, estou sem som. Obrigado, doutor Júnior, seu voto. Vamos começar. Tem uma preliminar, que ele fala que deveria ter sido constituído por meio de auto de infração. Tá? Que isso que não poderia ter sido feito por compensação. Eu estou citando o artigo 17, no caso da, então, medida provisória 135, que depois foi convertida na 10833, que no parágrafo 6º fala que a declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil para a exigência dos créditos indevidamente compensados. Bom, e, portanto, estou rejeitando a preliminar. Mérito. Conforme exposto no relatório, o contribuinte transmitiu DECOM pleiteando reconhecimento de saldo negativo relativo ao ano calendário 2004 na quantia de 21 milhões, sendo que, para chegar a tal crédito, argui a existência em seu benefício de imposto retido de 298, 15 milhões e estimativas compensadas desse valor. Aí, vamos passar para o item 2.1, só finalizando. Eu falo da diligência, o relatório de diligência reconheceu boa parte dos créditos, então, eu, obviamente, não vou reproduzir aqui os créditos que já foram reconhecidos, mas que eu vou analisar individualmente as objeções apontadas pela recorrente aos créditos reconhecidos, não reconhecidos pela diligência. Então, eu começo aí no item 2.1. Exclusão de valores já reconhecidos pelo despacho decisório. Na manifestação apresentada ao relatório de diligência, alegou a recorrente que a autoridade fiscal não reconheceu créditos já reconhecidos no despacho decisório, que configuraria reformatio impégios. Em seguida, aponta uma planilha com os valores. E aí tem o Banco do Brasil, atual DTVM e Banco Pactual. A análise dos dados da própria tabela da recorrente demonstra que a exclusão dos valores já reconhecidos no despacho decisório não ocorre em todas as situações. Com efeito,
Em relação ao pagamento efetuado pelo Banco Pactual, DTVM, verifica-se que o valor do crédito informado pela contribuinte, que do valor do crédito informado, R$ 1.709.109,09, a fiscalização confirmou R$ 855.392. E o relatório de diligência, por sua vez, reconheceu o crédito de R$ 1.498.502,78. Da mesma forma, o crédito de R$ 12.061,59, o despacho decisório reconheceu R$ 14,80 e o relatório de diligência R$ 35,02. Sendo assim, ao contrário do afirmado pelo recorrente, não há que se falar em reformácio intérgios, uma vez que os valores dos créditos reconhecidos pela diligência foram maiores do que o reconhecido pela fiscalização. Todavia, em relação ao valor de R$ 611.598,54, relativo ao crédito de R$ 2.080.863,90, fonte pagadora Banco do Brasil, correta a alegação da recorrente. Conforme se observa pela análise das parcelas do crédito constante do despacho decisório, folhas 523 e 524, tal montante de fato tinha sido previamente reconhecido. Confira-se. Aí eu transcrevi aí, está aí pelo CNPJ da fonte pagadora, vocês podem olhar aí, ó, 2 milhões, valor lá do PDComp, valor confirmado 611.598,54, tá? O relatório de diligência, por sua vez, não manteve qualquer valor de crédito para a glosa desse montante, motivo pelo qual deve ser restabelecido o crédito 611.598,54, anteriormente reconhecido pelo despacho decisório. 2.2. Comprovação do crédito relativo ao Banco do Brasil, fonte pagadora final 221/60. Em sua manifestação, a recorrente alega que a diligência não reconheceu o crédito relativo à fonte pagadora, acima informada, uma vez que a autoridade fiscal, né, da diligência entendeu que não houve comprovação de parte das retenções, as quais, no entanto, estariam comprovadas. Alega ainda que os informes de rendimento foram emitidos em nome da filial da sociedade incorporada pela recorrente, CNPJ final 12819. De fato, o relatório de diligência aponta que houve comprovação apenas parcial do crédito. No entanto, não foi este o motivo da negativa, pois, se tivesse sido, deveria ter reconhecido ao menos parte do crédito. Um motivo essencial para o não reconhecimento do mencionado crédito foi a ausência de comprovação de que as respectivas receitas foram oferecidas à tributação. Confira-se. Banco do Brasil. Esse aí eu estou transcrevendo o relatório de diligência. A recorrente informa que sofrera a retenção de R-fonte de 336.651, sob o código 6800, indicando como fonte pagadora Banco do Brasil. Ocorre, entretanto, que, em consulta à ficha 53 da DIPJ, onde é informado todo o imposto de renda retido na fonte durante o ano calendário abrangido pela declaração, incidente sobre receitas que compõem a base de cálculo do tributo devido, não há nenhuma menção à retenção em tela, o que denota que os rendimentos relativos a esses valores supostamente retidos não tenham integrado a apuração do lucro real de tal período. Além do mais, na planilha apresentada pela empresa, consta como valor confirmado somente a importância de R$ 173.127,75. Aí, no final, no ponto, tem-se a aplicação da orientação remansosa do CARF, no sentido de que, para a determinação do saldo negativo de RPJ restituível ou compensável, não basta a prova da retenção do imposto, sendo imprescindível a comprovação de que as receitas sobre as quais incidiram as retenções tenham sido devidamente oferecidas à tributação do lucro real, o que não se verifica no presente caso, razão pela qual entendemos deva ser mantida a glosa da suposta retenção, improcedentes, portanto, as alegações da recorrente. 2.3, fonte pagadora Banco do Brasil, só que aí é outro, final 306517. Aqui é a mesma coisa, ela alega que a autoridade, o motivo da diligência foi em razão da não comprovação, tá? E aí eu respondo, de fato, a diligência aponta divergência entre os valores constantes da planilha apresentada pela recorrente e o valor constante dos informes de rendimento. No entanto, assim como no item anterior, o motivo que levou ao indeferimento foi o fato de que não foi comprovada a sua tributação. Além disso, em relação ao crédito decorrente da decisão judicial,
o relatório afirma que este não foi reconhecido, uma vez que, quando da transmissão da DECOMP, a decisão judicial que lhe dava suporte não mais vigorava. E aí eu transcrevo, tá? Essa decisão, eu tive cuidado de ver, esse mandado de segurança era um mandado de segurança para que ela pudesse compensar crédito presumido de IPI com o IR-fonte, tá? E aí, de fato, por isso que, em parte, as fontes pagadoras deixaram de fazer as retenções do IR-fonte, porque na época tinha liminar, tá? Aí eu só coloco aqui no final. Inicialmente foi concedida a liminar, expedido ofício ao Banco do Brasil para não efetuar as retenções. No entanto, foi julgado extinto o processo sem julgamento de mérito. Ressalte que, quando da transmissão do DECOMP, em 25 de nove de 2007, de que cuida o presente processo, não havia provimento mandamental legitimando a recorrente proceder com a compensação acima mencionada. A glosa deverá ser mantida, improcedentes por tantas alegações da recorrente. Item 2.4, Banco Pactual DTVM. Em sua manifestação, a recorrente alega a mesma coisa, que a diligência entendeu que não houve comprovação das partes, mas que essas comprovações restariam presentes. Nesse ponto, verifica-se que o relatório de diligência reconhece que a totalidade dos rendimentos relativos a esses valores retidos foi oferecida à tributação. No entanto, aceita apenas os valores constantes do informe de rendimentos, no valor de R$ 1.498.592,78, por entender que o montante de R$ 300.516,41 referia-se ao processo judicial, cuja compensação não mais estaria amparada por decisão judicial. Confira-se. Então, só explicando, eu não vou ler aqui o relatório de diligência para não cansar demais vocês. Nesse caso aqui, ela, de fato, reconhece que houve oferecimento à tributação, tá? Só que dos 1.799.000, ela reconhece aquilo que estava comprovado no informe de rendimento, porque os 300.000 se referiam ao mandado de segurança do crédito presumido de IPI. E esse mandado de segurança, a decisão dele já tinha sido revogada, tá? Só que aí merece uma explicação maior. Sendo assim, a negativa de parte do crédito, parte do relatório de diligência, não teve como fundamento a ausência de comprovação, mas o fato de que a decisão judicial que lhe dava suporte não estava mais em vigor. A recorrente afirma, no último tópico da sua manifestação, que os valores relativos ao processo judicial não poderiam constar do informe de rendimento, uma vez que, à época, as instituições financeiras não efetuaram a retenção e recolhimento do IR-fonte por força de determinação judicial. Alega também, item 40, que, aspas, as compensações proferidas pela recorrente, nas situações acima descritas, estão sendo discutidas no processo administrativo de final 2006, onde, em termos de verificação complementar, a autoridade fiscal expressamente se manifestou pela validade do crédito pleiteado pela recorrente. Aí eu vou transcrever o que foi a manifestação daquele processo, que eu acho importante aqui. Aspas, 38. No exercício das atribuições do cargo de auditor fiscal da Receita Federal, previsto no artigo 6º, foram efetuados procedimentos para atender às determinações contidas na resolução 14, zaradas pela DRJ Ribeirão Preto, que incorreram na revisão do cálculo do crédito presumido, referente ao segundo trimestre do ano 2003. Consubstanciado nas informações extraídas dos arquivos digitais relativos às notas fiscais, em conformidade com os formatos e especificações técnicas previstos no anexo único e alterações posteriores entregues pelo contribuinte, bem como nas informações relativas às exportações extraídas do Siscomex, restou comprovada a legitimidade do crédito pleiteado pelo contribuinte a título de crédito presumido de IPI. Em conclusão, me manifesto favorável ao reconhecimento do crédito pleiteado pelo contribuinte a título de ressarcimento de crédito de IPI, nos termos da Lei 10.267 de 2001, um montante de 24 milhões. Conforme exposto, a motivação para o não reconhecimento do crédito de IR-fonte relativo às decisões judiciais não foi a ausência de comprovação, mas o fato da decisão que deferia a quitação dos referidos valores por meio de compensação não está mais amparada por decisão judicial. Além disso, conforme se verifica pelo trecho acima transcrito, o processo administrativo de final 2006
Eu até pensei, presidente, enfim, e aí eu vou parar aqui também para vocês verem o que é, mas me parece que, porque como eu não tenho acesso a esse processo, eu pensei até em baixar em diligência. Mas acho que entendi o que está acontecendo. Trata da revisão do crédito presumido IPI. Sendo assim, o fato de ter sido definido o crédito presumido lá pleiteado em nada interfere no presente processo. Isso porque o que se discute no presentes autos é o crédito relativo ao IR-fonte sob aplicações financeiras que teriam sido quitados com crédito IPI. O simples fato de se reconhecer crédito IPI não tem o condão de restabelecer a decisão judicial que autorizava a utilização do referido crédito para a quitação de IR-fonte. Tá? Então, o que eu entendi aqui? Apesar de eu não ter acesso, e aí eu vou abrir aqui para os conselheiros se manifestarem, se eles acham que seria eventualmente necessária uma diligência, pelo trecho transcrito e pelo documento juntado pela própria recorrente, me parece que esse processo que você está discutindo aqui eu tenho ou não tenho crédito de IPI? Ótimo. O problema é que ele deixou de recolher aqui o saldo negativo que ele está falando aqui, decorre do quê? Do fonte. Que ele, eventualmente, teria recolhido, ou melhor, quitado via compensação com crédito presumido. Só que esta compensação do crédito presumido, que foi autorizada inicialmente por liminar, ela depois perdeu o efeito. Nós tivemos decisão extinguindo o processo sem julgamento de mérito. Então, o que legitimou a quitação do IR-fonte com crédito de IPI, que é a decisão judicial, né, continua, na minha opinião, e aí o relatório de diligência está certo, não foi demonstrado aqui que essa decisão foi restabelecida, que teve recurso, e para mim é ela que está legitimando, e por isso eu estou considerando, nesse aspecto, correto o relatório de diligência. Aqui, Júnior, alguém quer se manifestar a respeito disso? Realmente é bastante interessante, Pedro. Traz um outro processo, procedimento judicial, outro tributo. Vocês entenderam? Tipo, existe um crédito presumido de IPI. Só que o que nós estamos discutindo aqui? Saldo negativo, formado em parte por retenções na fonte. E parte dessas retenções na fonte foram quitadas no passado via compensação com o quê? Com crédito presumido. Então, a autoridade de reconhecer o crédito presumido não necessariamente confirma as quitações do IR-fonte aqui. E esse crédito presumido de IPI já foi chancelado? Me parece que sim. E aí, por isso, eu não tenho como, né, nós não temos acesso, né, presidente, ao processo onde está o crédito presumido. O contribuinte trouxe e transcreve falando, olha, essa compensação foi reconhecida lá. Pelo que está transcrito aqui, não me parece. O que me parece que está reconhecido, e que é o que afirma, é o crédito presumido. A compensação é... Posso fazer o esclarecimento? É de fato, não é nenhum argumento, só esclarecimento de fato. Pode falar, Duda. Nesse despacho decisório que a doutora Júnia está se referindo, eu tenho a íntegra dele, foi trazida aos autos. Lá, como a doutora Júnia bem colocou, há o reconhecimento do crédito do IPI, porém, lá também consta a seguinte declaração: declarar homologadas as declarações de compensações, e aí ele vai lá e lista as declarações, tem lá os débitos, então ele também, a Receita Federal também chancelou as compensações feitas desse IR-fonte. Então, eu posso até compartilhar a tela aqui com os senhores, se os senhores quiserem. Tá. Presidente, então eu vou fazer o seguinte, eu já até adianto aqui, eu proponho uma diligência, tá? Para que seja verificado se, de fato, as compensações deste processo estão homologadas no outro. Eu não tenho, inclusive, acesso. A proposta, o voto da relatora está bastante extenso, né, bastante detalhado. Se ela tem dúvida nesse aspecto, nada mais justo do que ela busque o conforto necessário para fazer o julgamento que ela tem que fazer. Então, a proposta dela, nesse momento, em função de tudo que foi relatado, seria converter esse julgamento em diligência. Alguém quer se manifestar a respeito? Alguém? O Iago, o Marco, o Evandro, eu também, mas eu tenho outros aspectos para verificar. Acho que para verificar até esse processo correndo, embora eu reconheça que o doutor tenha feito a colocação aí interessante, né, dessas homologações,
Mas é um procedimento muito rápido que tem que ser feito agora. Isso demandaria certo tempo, uma pesquisa, então acho que a proposta é bastante prudente. Mas é claro, quero ouvir os meus pares. Se alguém quiser se manifestar, por favor. Eu também estava tentando, é um processo cheio de detalhes, né? E a relatora que está envolvida, esse processo já vem de vista e ela já está envolvida há um bom tempo nesse processo. Eu também entendo que... Eu estava tentando acompanhar aqui, presidente, mas a quantidade de detalhes aqui para o julgamento é muito complexo, as sutilezas aqui desse processo. E se ela precisa dessa confirmação aí do aproveitamento, tá? Eu acho que nada mais justo do que acompanhar ela nessa posição. Obrigado, Marco Iagro. Júnia, eu não sei se eu compreendi bem, mas assim, a dúvida final, então, é em relação à compensação das estimativas, é isso, a questão das estimativas? Não, a estimativa não. O que acontece? Ele quitou parte do fonte de operações financeiras, ele tinha um mandado de segurança. Eu fui ver aqui que era esse mandado de segurança. O pedido do mandado de segurança é para que ele pudesse quitar o IR-fonte. O item 2.7, então, né? Quitar o fonte de 2.4. Tá? Só que esse 2.4 ele vai impactar em várias fontes. Eram várias fontes que ele tinha um mandado de segurança, e nesse mandado de segurança, o pedido do mandado de segurança, inclusive tinha liminar, era quitar o fonte de aplicação financeira com crédito presumido de IPI. Ele teve no liminar, se não me engano, foi do TRF1, tá? Só que essa liminar foi revogada. E esse processo foi extinto. Então, a autorização para usar crédito presumido para compensação de fonte, não há um trânsito em julgado negativo, porque foi uma extinção do processo em julgamento de mérito, mas essa autorização era dada lá nesse processo. Tá? E aí, ele vem e fala, e traz para mim aqui o processo do crédito presumido de IPI, que é esse que ele está mencionando. E o que eu entendi foi o seguinte: tudo bem, você ter o crédito presumido de IPI. Ótimo, está comprovado aqui nesse processo que você tem o crédito presumido de IPI. Agora, isso não quer dizer que o saldo negativo relativo à retenção na fonte de aplicação financeira que você quitou mediante compensação com crédito presumido, que ele está correto. E aí o que o doutor está falando é que, além deles terem reconhecido o crédito presumido de IPI naquele processo, eles homologaram a compensação deste processo. E é isso que eu estou querendo saber. Esse é o ponto que eu fiquei na dúvida, entendeu? Porque essa aqui é a fonte que não foi retida pelo BTG, né? Isso. Pelo assessment da TVM, né? Então, e aí ele compensou para quitar uma fonte que ele não sofreu retenção, é isso? Na verdade, ele... Peraí. Que me parece que quem poderia fazer isso seria o BTG, entendeu? Quitar uma fonte que ele não reteve, em última análise, entendeu? Ele poderia aqui quitar... Pois é, doutor, esclarece para nós aqui, está bem misterioso mesmo. Aqui foi o imposto de renda que ele tem apurado no mês, entendeu? Vejam só, senhores. Esclarece para nós aqui, que agora eu realmente também achei bem interessante. Faz um esclarecimento, doutor. Sim, só para esclarecer, o que acontece? Qual que era o objeto desse mandado de segurança? É que foi obtida a liminar falando, banco, por favor, não, na hora de pagar o rendimento, não retenha, não desconte do dinheiro a ser recebido, porque o contribuinte é acumulador de crédito de IPI e ele vai usar esse crédito para quitar o IR-fonte. Isso é um claro benefício financeiro da recorrente, porque não é descontado do rendimento bruto. Ele recebe o rendimento, o IR-fonte ele é devido, a lei determina a incidência do IR-fonte. Só que ao invés de quitar o IR-fonte com o dinheiro que vai ser pago, ele vai lá e quita com crédito fiscal, com crédito de IPI. E a recorrente, com todo direito, pleiteou esse IR-fonte, porque ele foi efetivamente pago. Ao invés de ter sido pago por meio de retenção, ele foi pago mediante perdecomp com crédito de IPI, e são essas perdecomps que, como eu
fiz o esclarecimento de fato, nesse outro PA, a Receita, além de reconhecer a validade do crédito, também homologou as compensações do fonte feitas que impactam aqui nesse caso. O que aconteceu aqui, Iago, que eu acho importante, né? Pelo menos do ponto de vista jurídico. Esse pagamento, ou essa quitação desse fonte, que foi feito por crédito presumido lá atrás, e por isso que me causa uma certa estranheza ter havido essa homologação, com todo respeito, porque a autorização jurídica para essa quitação com crédito presumido, ela não existia. E é isso que o relatório de diligência fala. O que me parece é que, uma vez que não foi feita a retenção, compete ao beneficiário do rendimento oferecer a tributação ao rendimento inteiro, e não fazer, às vezes, da fonte pagadora de fazer o pagamento do fonte. Ele oferecendo a tributação a essa receita, ele pagaria. E aí, se ele vai ter uma estimativa a pagar, ele compensaria a estimativa, ele compensaria o imposto de renda devido no período. Eu fiquei muito curioso mesmo como é que ele conseguiu, como é que se conseguiu fazer uma decomp para extinguir uma fonte que não é de sua responsabilidade, né? Ou seja, como é que ele operacionalizou a autorização judicial? Entendi. A princípio, ele como teria que ele fez para operacionalizar esse pagamento, né? E aí, ou seja, existem dois problemas. Aí é uma questão operacional. O que me intriga aqui é uma questão jurídica. Como é que você vai homologar uma compensação que só existiu porque era uma decisão judicial e essa decisão judicial não existe mais? Mas tudo bem. Se tiver essa resposta da Receita Federal... Eu acho que agora, mais do que nunca, até pelo que o Iago suscitou, mais do que nunca a diligência é extremamente prudente e oportuna. Tá? Então, a proposta da Júnior converter o julgamento em diligência, tem que fazer uma bela informação nessa diligência, belos quesitos, inclusive em relação a isso que o Iago suscitou agora, e é essa a proposta. Marco, Rogério. Acompanhe, presidente. Pagano. Eu acompanho a proposta de diligência. Inicialmente eu acompanhar o voto da relatora e também agora, como ela mudou, eu acompanho. Mas eu acho que essa diligência tem que ser no sentido não só da resposta ser afirmativa ou negativa de que se foi confirmada a compensação no outro processo. Eu acho que a gente podia pedir para os autos dos outros processos virem para nós analisarmos, entendeu? Até para satisfazer algumas curiosidades procedimentais que ocorreram aqui, foram levantadas nessa discussão. Mas eu acompanho a relatora. Obrigado, Pagano. A ideia é interessante a sugestão. Evandro? Vou acompanhar a relatora pela conversão em diligência. Iágaro? Com a relatora. Luciano? Acompanho a relatora, presidente. Marcelo? Também, presidente. Também acompanho, convertido em diligência. Júnior, vamos fazer uma proposta bastante detalhada a respeito disso, tá? Inclusive pensando nessa possibilidade que o Pagano sugeriu. Doutor, muito obrigado. Julgamento encerrado. Bom dia. Senhores conselheiros, muito obrigado. Agradeço a atenção e agradeço a profundidade com que os senhores estão analisando esse caso, que é bastante complexo mesmo, e por isso a recorrente agradece. Até logo. Um abraço. Um abraço também. Muito obrigado. São quase 12 horas. Eu vou ver só se tem algum outro pedido aqui. Não tem mais nada. Eu vou fazer só mais um processo antes da gente encerrar. Eu não tenho mais tentação oral pela manhã. É o item 60, vou fazer dois. Itens 61 e 62, os dois são de relatoria do conselheiro Luciano. Por favor, Luciano. Eu não sei se vai dar para fazer os dois, talvez o assunto seja um pouco mais complexo. Vamos começar com 61, cota comercial de tecnologia de automóveis, item 61. O tema é custos, despesas operacionais e encargos. Só um minutinho, presidente. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Item 61. Tá. Item 61. Só para confirmar, presidente, o 61 é o meu, o 62 é da Júlia, tá? Desculpa, realmente não, é 61 só, desculpa, falei errado. Tá. Cota comercial. Presidente, esse é um pouco extenso. A gente pode fazer um outro que talvez seja mais rápido. Só um minutinho só. Um minutinho. Júnior, fala, Júnior. O 62 é intempestividade.
Então, vamos fazer o 62 e assim já eliminamos esse assunto. Voltamos com esse depois, Luciano, tá bom? Tá bom. Então, Júlia, vamos lá. Item 62. Vamos lá. Talvez seja intempestivo, vamos confirmar se é realmente vamos confirmar, né? Vamos confirmar. O item 62 é RFP comercial. É grande aí o relatório, mas, enfim. Vamos lá para o voto. Página 5. Do conhecimento. Conforme exposto no relatório, houve uma primeira tentativa de intimação do resultado da decisão ocorrida em 5 de julho de 2003, por meio do AR de folhas 1458, o qual foi devolvido por endereço insuficiente. Diante da mencionada devolução, foi efetuada em 15 de 8 de 2013 a intimação por edital, cujo vencimento, portanto, seria 16 de 9 de 2013. Eu copio aí. No entanto, somente em 8 de 10 de 2013, a recorrente apresentou o recurso voluntário de folhas 1460 a 1472. Confira-se. Aí, o carimbo. 8 de outubro. Intempestivo, portanto, recurso voluntário. A referida intempestividade foi atestada pela unidade de origem, no despacho de folha 1544. Confira-se. Aí está lá, o contribuinte teve ciência do acórdão de 25 de junho de 2013, em 15 de 8, via edital, que encaminha-se ao CARF para julgamento do recurso voluntário apresentado em 8 de 10 de 2013, portanto, fora do prazo estabelecido. Em face do exposto, não conheço o recurso voluntário diante da sua intempestividade. Bom, é bom conferir isso aí, hein? Confere aí, Vou até só pegar um café ali, um minuto. O problema de prazo é complicado. Alguma dúvida sobre isso? Estou olhando aqui o processo. Dá uma checada aí, Marco. Uhum. Deixa eu ver o despacho de encaminhamento aqui já para... Está bem intempestivo, né? Foi intempestivo. Confirmado? Confirmado. Bom, confirmado a proposta da relatora não conhecer o recurso voluntário por intempestivo. Então, todos de acordo? Acho que não há dúvida alguma. Julgamento encerrado. Iago, esse 64, LEPOC Informática, é um processo que a gente pode ver que tem uma certa agilidade ou é complexo? O que você entende? São dois, né? São os dois ali. São dois, exatamente. Podemos olhar aqui. Sim. Então, vamos lá, tentar fazer esses dois para encerrar o período da manhã. Desculpa, 64, qual que é mesmo? 64 e 65. Relatoria do Iago, o contribuinte é LEPOC Informática. Vamos lá, então. Esse aqui é o da... Extenso. Vou começar, então, com o 64, tá? Ok. Ele trata aqui de um cancelamento de decomp, né? Então, é recurso voluntário da RJ Florianópolis, né? A fundamentação da autuação se deu após a análise dessas decomps, né? Não foram homologadas em razão de haver indícios de falsidade nas informações relativas aos créditos nelas consignados, conforme despacho decisório no PAF final 2012 e 14, foi juntada a cópia desse despacho, né? No valor de 1.600.000. Porque na ação, né, o sujeito ele alega que não recebeu a intimação, né, e que embasou a aplicação da multa, que é titular dos direitos creditórios com base nas ações judiciais citadas aqui, que tramita na 15ª Vara Federal da Justiça Federal, Instituição Judiciária do Distrito Federal.
A DRJ negou o provimento da impugnação por entender que houve dolo na conduta do contribuinte ao apresentar DECOMP. Concluiu essa linha de autoridade jogadora de primeira instância em razão de que existiam pagamentos indevidos ao maior, que lastreassem qualquer crédito. Além disso, o contribuinte, devidamente intimado a comprovar a origem de tais créditos, não se manifestou. E a PGFN informou ainda que os processos indicados como origem dos referidos créditos foram abertos por servidores que não possuem atribuição legal. Afastou ainda da RJ a alegação de que as DECOMPs haviam sido canceladas antes de o sujeito passivo ter sido intimado. Em recurso voluntário, então, ele repisa os argumentos, né? E que muito antes da ciência do despacho decisório, no PAF de final de 2012 e 14, ocorrida em julho de 2012, que não houve fraude, né? Que ele cancelou a DECOMP antes disso, né? Tendo em vista que não houve benefício e sequer solicitou o CND. O indeferimento do cancelamento foi indevido, uma vez que a autoridade administrativa confundiu o termo decisão com intimação para a apresentação do documento, que não possui assinatura identificada, que o cancelamento se deu com base no artigo 97A da IN 900, né? E a duas, que o artigo 26, parágrafo 3º da 9781 regula normas de ciência dos atos administrativos, que a assinatura do documento de ciência deve ser efetuada por pessoa autorizada, conforme seus estatutos, que a imposição da multa isolada de 150 deve ser fundada em demonstração da intenção dolosa de evitar, protelar ou reduzir o valor do tributo. A duas, ainda não ser possível arguir a presença do intuito de evitar ou protelar o pagamento do tributo, uma vez que os débitos informados encontram confessados em DECOMP, que a imposição da multa isolada se reveste de coação, na medida que o contribuinte foi obrigado a confessar os débitos confessados e que o direito a compensar decorre do direito constitucional à propriedade. Olha precedentes do CARF, né? Bom, o conhecimento, ele é tempestivo, né? E por preencher os demais requisitos, ele toma o conhecimento. Quanto ao mérito, a gente funda a sua inconformidade em dois pontos principais. O primeiro é de que promoveu o cancelamento da DECOMP antes de proferir a decisão administrativa, e o segundo é que não restou comprovado o dolo que justifica a imposição da multa. Sobre o primeiro ponto, alega que solicitou o cancelamento da DECOMP em 16 de maio de 2012, isto é, antes da ciência do despacho decisório proferido no PAF de final de 2012 e 14, ocorrida em julho de 2012. Alega que a autoridade administrativa confundiu o termo decisão com a intimação apresentada pelo artigo 26 da 9784. Item 10. Há uma certa confusão por parte da recorrente quando afirma que a IN-RFB 900 autorizaria o cancelamento antes de proferir a decisão de primeira instância. O artigo 82 da IN 900, aplicava à época dos fatos, né, definia que o pedido de cancelamento da declaração será indeferido quando formalizado após a intimação para a apresentação dos documentos comprobatórios. Verifique-se, pois, que a recorrente concentra sua argumentação, possibilidade de cancelamento da DECOMP, enquanto não proferida a decisão administrativa. Todavia, não é essa a normatização sobre o procedimento de compensação. O artigo 82 da IN privilegia o arrependimento eficaz, isto é, aquele onde o contribuinte espontaneamente se arrepende do ato praticado e busca retificá-lo e neutralizar integralmente seus efeitos. Não foi isso que ocorreu. O contribuinte apenas buscou neutralizar o ato de compensação evado de vício após ter sido intimado para a apresentação dos documentos que convalidassem as informações consignadas à DECOMP. O contribuinte foi regularmente intimado em 9 de fevereiro de 2012, conforme a aviso de recebimento da primeira intimação, destinada a colher as informações necessárias à DECOMP. Apenas em maio, a recorrente solicitou o cancelamento da DECOMP de tal forma, portanto, em descumprimento ao parágrafo único do artigo 82 da IN 900. A recorrente alega ainda que a ciência da intimação não se deu de forma regular, pois não foi assinada por pessoa autorizada por seu estatuto social ou por diretor. Cita o dispositivo da 9784 e trata sobre ciência. Sobre esse ponto, igualmente não merece resguardo tais argumentos. A ciência da primeira intimação, ocorrida em fevereiro de 2012, foi assinada pela mesma pessoa que assinou o AR de ciência da decisão de primeira instância, a senhora Janaína S. Antunes. Ora, a mesma pessoa, eleita pela recorrente para receber correspondências por mais de 5 anos, é apta para tomar ciência da decisão de primeira instância, mas não para receber intimação sobre compensação? A resposta é evidente. São válidos os dois atos de cientificação. Ainda sobre esse ponto, ressalta-se que não se aplica a Lei 9784 para fins de ciências processuais de exigência tributária por expressa disposição na referida lei, seu artigo 69. Eu cito aqui a questão do artigo 23 da Decreto 235, que trata sobre cientificação, que é desnecessária aqui para todos, né? Item 22. Dessa forma, tendo o contribuinte sido regularmente intimado a apresentar os documentos que convalidassem os atos declarados em DECOMP, o ato de cancelamento posterior é ineficaz.
Quanto à aplicação da multa, ela decorre da expressa previsão legal, né? Então, o procedimento formalmente iniciado em 9/2 demonstrou que o sujeito passivo incorreu em falsidade ideológica ao afirmar possuir créditos sabidamente inexistentes. O despacho decisório lavrado no PAF 2012-14, cuja cópia foi juntada, é claro em suas razões de decidir sobre os supostos pagamentos indevidos, ou a maior, pleiteados nos processos de final 2011, 2011-61 e 2011-52, protocolados, respectivamente, na PGFN Sorocaba e na Procuradoria da Fazenda Nacional em São Paulo, para compensar débitos no valor de R$1.085.000. Diante do silêncio do contribuinte, após regularmente estimado em 2 oportunidades e das informações prestadas pela PFN de São Paulo, os processos informados pela requerente eram inexistentes, resta evidente a intenção dolosa do sujeito passivo ver compensados débitos reais com créditos artificialmente gerados. Não se sustenta o argumento de que estar-se-ia diante de uma coação, onde o contribuinte estaria submetido à imposição da multa isolada e ainda obrigado a compensar os débitos compensados, ou que o direito a compensar decorre do direito constitucional à propriedade. Como bem assentado na primeira instância, a recorrente desconsidera que a DECOM possui 2 situações jurídicas independentes, uma em relação ao débito, que se busca compensar, a qual lhe é atribuído o caráter de confissão de dívida, pois não mais será cobrado via DCTE, e de uma declaração unilateral sobre a existência de um crédito existente, válido e oponível. No caso concreto, não restam dúvidas sobre a exigibilidade dos débitos compensados. Todavia, diante da situação abstrata e prevista em lei, isto é, falsidade na declaração quanto à existência dos créditos declarados como existentes, resta evidenciado o fato motivador para a exigência da multa isolada de 150%, fato que, em absoluto, não ofende ao princípio constitucional da propriedade, dado que a carta magna não privilegia ato eivado com vício, mas as relações jurídicas calcadas em princípios da boa-fé e da legalidade. Por essa razão, senhor presidente, nego o provimento do recurso e mantém a multa de 150%. É como voto. Obrigado, Diágono. Acho que está bastante contundente, né, os autos. Não vejo grande dificuldade em fazer essa análise. Enfim, se alguém quiser se manifestar, estamos ouvindo. Após o relator negar provimento, mantendo a multa e o lançamento de 150%, artigo 18, julgamento encerrado, unânime. Próximo item. É igual, o Iago? 64, 65, tudo igual? Deixa-me ver aqui só um pouquinho, Júlia, que eu tenho uma... Não, esse daqui... Esse aqui eu vou propor uma diligência, porque é o seguinte, ó, esse aqui é um recurso voluntário contra a DJ de Brasília, outra DJ de São Paulo. É a mesma autuação sobre o mesmo fato, né? Então, eu vou só, a partir do item 7 ali, do item 8, por favor, se vocês puderem acompanhar pelo voto. Como relatado, há fortes indícios de que o presente lançamento tenha ocorrido em duplicidade, pois os fatos que motivaram o lançamento da multa isolada, em exato montante de 1.627.000, decorrem da não homologação das DECOMPs transmitidas, respectivamente, são as mesmas DECOMPs. Tanto nesse processo, cujo lançamento se perfectibilizou com a ciência em dezembro de 2016, e naquele que nós acabamos de julgar agora, cuja ciência ocorreu em 2014, a fundamentação encontra-se descrita e fundamentada no despacho decisório aderate constante no PAF, ou seja, o mesmo PAF gerou esses 2 lançamentos de multa isolada. Os 2 lançamentos foram efetuados pela Aderate São Paulo, todavia por auditores fiscais distintos, em anos diferentes. Igualmente, como já consignado, as impugnações foram objeto de julgamento por DRJs distintas, né? E em relação a esse processo, o sujeito passivo não faz menção à duplicidade do lançamento. O sujeito passivo não requer isso. Todavia, há indícios relevantes de que se está diante de lançamento em duplicidade, razão pela qual propõe que o presente processo seja encaminhado à Aderate São Paulo para que informe se, de fato, esse lançamento em duplicidade é aquele efetuado no PAF de 2014, que acabamos de julgar. Concluindo pela duplicidade ou não do ato de lançamento, após ciência do sujeito passivo, esses autos devem retornar ao CAP prosseguindo o julgamento. Então, eu vou sugerir que converta ele em diligência, presidente. Ou seja, a mesma situação, só que teria acontecido o lançamento de duplicidade e o contribuinte, esse ponto que é relevante, ele não se manifestou. Não se manifestou, mas
Uma coisa assim, muito sui generis, eu acho que é uma delegacia gigantesca, Derati, né? Tem mais de 500 funcionários. Sim, a delegacia é gigantesca, mas o contribuinte não sabe o que está sendo imputado. E parece sim, que foram feitos em anos diferentes, para completar, para dificultar ainda mais. As manifestações foram julgadas por DRJs diferentes, e pelo menos o algoritmo do CARF, que junta os processos por afinidade de matéria, funcionou, né? Porque tá certo. Corríamos o risco de ser mantido em outra turma também, senão... Não, eu entendi, Agro. Eu apenas estranhei o contribuinte. Ele fez tantas alegações naquele outro caso, inclusive ainda detalhes de quem assinou lá a ciência, e aqui que é uma tão claro. O recurso é praticamente parecido, né? Uma cópia, né? Exato. A proposta do relator foi pagando. Deixa eu ver se eu entendi. Então, no outro processo foi feita a DICOMP declarada falsa, né? Com declaração falsa. E em seguida, no mesmo processo, já foi aplicada a multa isolada de 150 naquele processo anterior. Não, naquele processo é só da multa também. É um terceiro processo, que foi o indeferimento da DECOM, em que ele desistiu, né? Após a intimação. E aquele lá também é um auto de infração só sobre a DICOM falsa. Isso. O que nós acabamos de julgar é um auto de infração sobre a multa isolada de 150. E aqui também. E aí é o mesmo, né? Mesmo valor, no centavo, mesma fundamentação da DECOM. Assim, eu só não quis matar o processo agora aqui por duplicidade, porque eu acho que a Derati tem que tomar ciência disso que aconteceu, né? Tá certo. Proposta, então, é converter em diligência. Alguém discorda? 65, sim. Ok, então, converter em diligência, julgamento encerrado. Vamos parar agora, voltamos às 14 horas. Vai encerrando. Pois não. Tem um 66 que é igual ao de ontem que nós julgamos. Vamos deixar para após o almoço, Luciano? Não? Ok? Voltamos às 14 horas. Fábio, eles têm que almoçar também em Brasília, nós vamos parar. Fábio, voltamos às 14 horas. Ok. Tá, vou finalizar a gravação, presidente. Obrigado.